Que a doce e serena paz do Divino Rabi da Galileia nos envolva nessa tarde de estudo. Hoje, 18 de novembro de 2015. Estamos falando aqui de Palmas, região norte, paradoxalmente fica no centro do Brasil, para todo mundo, né? Desde que estamos na internet. Então a gente agradece a participação de todos os que aqui estão, sobretudo a espiritualidade, que com certeza tem dezenas de milhares aqui, hoje e agora. Para dar sequência à nossa parte costumeira e mantermos na mesma harmonia da prece feita pela nossa parceira, colaboradora Sil. Aliás, falar em colaboradora, todos vocês o são, né? Eu gostaria que colocasse um número de 1 a 288, que vamos ler uma mensagem de Torres Pastorino. Eu gostaria de 1 a 288. 200, ótimo. Eu tinha a oportunidade de abrir também aleatório. 200 a nossa querida Sil colocou. E 200, Sil, fala-nos textualmente o seguinte: Sil, a morte não existe. Isso vai para você, Oxandre, que infelizmente não pôde estar aqui. Se você perdeu um ente querido, não se desespere. Tenha certeza de que ele não morreu. Apenas mudou de estado, e mais cedo ou mais tarde, você o irá novamente encontrar. Não dê a ele, pois, a decepção de querer fugir da luta. Não pretenda ser superior a Deus. Aceite o que Deus determinou em sua sabedoria e será imensamente feliz. Olha aí. Desesperado, arrancando os fios dos cabelos, você extremamente exasperado ou exasperada em função de um passamento do ente querido ou de uma pessoa amada. Gente, ele simplesmente, em recobrando o sentido, passando aquele período de perturbação, passando aquele período nebuloso, porque todos nós passamos, com maior, outros com menor período ou tempo, mas todos passam, vai ficar numa decepção danada. Eu aqui perdi a minha esposa, oh meu Deus, que injustiça, como é que faz? Olha, como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer aquilo? Quem vai levar os meninos no colégio? Quem vai buscá-lo? Quem vai fazer o supermercado? Quem vai me ajudar nisso ou naquilo? Veja que nesse aspecto eu estou questionando e colocando as minhas preocupações. Colocando as minhas preocupações. E o que é isso? Egoísmo. Egoísmo. Eu estou olhando para o meu umbigo. E, ademais, como a morte não existe, e Kardec sobejamente relatou isso em suas obras através de respostas pelos imortais, o espírito, que é do outro lado, ou seja, na pátria espiritual, ouvir, sentir, presenciar esse meu desespero, ele vai ficar extraordinariamente sentido, extraordinariamente com o coração fluídico, né? Muito angustiado, muito triste. Por quê? Eu não estou sabendo respeitar uma coisa extremamente natural dentro do processo evolutivo. Muito bem, né, meus irmãos? Se bem que isso não tem importância nenhuma. Mas nós temos, deve ter alguma outra sala aberta, né? Mas não tem problema. A gente vai tocar aqui, e é muito importante esse vídeo que sai, né? No segundo ou terceiro momento, daqui 2 ou 3 anos, são 800, 1.200, 3.000 visualizações. Quer dizer, atinge de uma forma ampla. E os nossos estudos, meus irmãos, estão aí. Os estudos anteriores estão aí no item acima, e fazemos ocasionalmente, de 2 em 2 dias, fazemos uma reflexão. Essa reflexão realmente tem um valor doutrinário, mas sobretudo o fazemos para a divulgação dos nossos estudos, onde a gente
tem a oportunidade de falar dessa nosso canal, desses nossos estudos, onde estão as nossas as nossas lições, vamos dizer assim. Tiago Martinez, seja bem-vindo. Muita paz. Então, meus irmãos, vamos estudar hoje nas obras póstumas o que está efetivamente consignado aí no banner. E sempre falamos, obras póstumas. Que obra é essa? Que livro é esse? Esse livro foi editado 21 anos, escrito 21 anos após a morte de Kardec. Os amigos de Kardec, por uma pressão, vamos dizer assim, muito forte junto a Amélie, a sua carinhosa Gabi Amélie, a esposa de Kardec, a qual era mais velha que ele, 9 anos, ela liberou escrito e anotações de Kardec. Escrito e anotações de Kardec. Então, esse livro, muito embora foi editado 21 anos após a sua morte, no entanto, é coisas inéditas de Kardec, coisas que ele anotava. Porque Kardec, um pedagogo extremamente conciso, organizado, metódico, ele anotava tudo. Ele, quando ia para uma sessão mediúnica, vamos dizer assim, ele não deixava o espírito pegá-lo com a calça na mão, já estava vestido, ele já estava pronto, já estava devidamente, entre aspas, parametrado, né? E com as perguntas feitas, com as perguntas questionadas. Já tinha um esboço, já tinha aonde e o que queria. Porque já foi dito, e dito com propriedade, aquele que não sabe o lugar que quer chegar, ou seja, não tem objetivo, não tem meta, qualquer lugar serve. Se eu quero ir para o aeroporto, se eu vou lá para São Roque, São Paulo, olha, eu chego no aeroporto, ou mesmo chego no táxi, sento, não digo nada para o mototaxista ou o taxista, ele não sabe que eu tenho que ir para o aeroporto, e muito menos que eu vou, ou que eu necessito ir para São Roque, São Paulo. Ora, então para você ter um posicionamento certo, você tem que ter, sobretudo, você tem que ter a sua causa, o seu objetivo estipulado, finalizado, né? A sua meta estipulada. Quem não tem sonhos, que são sonhos, né? Quem não tem sonhos já morreu, que é pior, e esse é o pior cego, né? É o morto-vivo, é o pior surdo, é o pior, vamos dizer, morto entre aspas, porque a própria mensagem diz que nós não morremos, que nós não morremos. Então esse livro foi escrito 21 anos antes. Vamos falar agora, naturalmente, tudo de forma sinóptica, de forma sintética, de forma muito resumida, porque cada assunto desse, Ximena, seja bem-vinda, cada assunto desse, ele demandaria, digamos, 1 hora, 2 horas de estudo, né? E foi contemplado exaustivamente em obras anteriores, como o Livro do Espírito, sobretudo, aliás, o Livro dos Espíritos, meus irmãos, é bom que se diga, bom que se diga que foi uma obra que contemplou as demais obras. A primeira parte dele faz sobre a criação, que é Deus. Nasceu com a obra, a Gênese. Mas para aí, Décio, você está acabando de falar que a primeira parte do Espiritismo nasceu a última obra, a criação? Sim. Sim, porquanto ainda as pessoas não tinham como ter esse conhecimento que foi ajudado, essa obra foi ajudada por Camille Flammarion e Galileu Galilei. Camille Flammarion, um físico que estava encarnado, e Galileu em espírito, né? A segunda parte, que seria as leis morais, o Evangelho. A terceira parte, as predições, né? Que seria a segunda parte, aliás, a parte científica, a comunicação espiritual, que é o Livro dos Médiuns, né? Nasceu a terceira, a parte moral.
A quarta, o livro Céu e Inferno, né? As predições. E a quinta obra, que é a Gênesis, que foi a primeira parte. Então o livro, o que é o Espiritismo, e nós estudamos aqui de forma sequencial e sistematizada. Qual a próxima obra que nós vamos estudar? O Livro dos Espíritos. E a propósito, meus irmãos e admiradores da doutrina, eu digo irmão, é assim, irmão em Cristo, porque a doutrina espírita não significa que todas as pessoas que estão aqui sejam espíritos. Esse estudo que nós vamos ver hoje, ele foi visto nessa mesma sala luz em 3 de novembro de 2010. Ora, vai fazer 5 anos, né? Então, 3 de dezembro de 2010 nós vimos esse estudo. E eu quero lhes sugerir, lhes pedir que interaja até para mim não ficar estritamente no texto, ou seja, como diz Paulo de Tarso, na letra fria, na letra que mata, né? A gente tem oportunidade de tergiversar, de devagar e de responder alguma dúvida, naturalmente dentro do contexto que o admirador ou o irmão que aqui está na sala formular. Manifestações visuais, meus irmãos. Por sua natureza e em seu estado normal, o perispírito que é o responsável por essa manifestação. Ele é responsável de que forma? Porque ele é uma matéria quintessenciada, quinta essência. Os antigos falavam muito ar, fogo, terra. Está faltando outro? Água, fogo, terra, ar. São a 4 essências. Esse seria a quinta. Já a física moderna, quinta essência seria a quinta matéria. Estado sólido, líquido, gasoso, radiante, o que foi descoberto por Ilha dos Cruz, que é até espírita, né? Raio-X, raio tubo rádio catódico. E a quinta matéria, que não é tangível, pelo menos se o espírito não quiser, que é formada o perispírito. Então vejam os senhores, amor é a quinta matéria. Por que, Tiago, que amor é a quinta matéria? Talvez o amor seja mais denso que a quinta matéria, porque essa essência que nós não conhecemos, o amor é através do pensamento, e o pensamento, eu amo, eu penso boas coisas, né? E de uma certa forma evola, sai de mim aquele pensamento, amor, e plasma. Então ele pode ser uma quinta matéria? Pode. Mas você observa que o perispírito formado por essa quinta matéria é menos denso do que a matéria radiante. Menos denso que a matéria radiante, dos tubos raio catódico, quando você tira um X, uma tomografia, quando você faz uma ressonância magnética, é a matéria que ultrapassa os seus órgãos, porém não os ossos. O perispírito é muito menos denso e ele não tem nem uma matéria constituída de chumbo, ele fica sem ultrapassar. Então, para o espírito, não existe portas fechadas, não existe, pode ser o material mais denso que ele passa tranquilamente, como a luz perpassa um vidro, uma matéria clara, por exemplo, né? Então, para o perispírito, e quem faz se materializar é o perispírito. Nós temos perispírito, nós, almas que somos espírito encarnado, mas o espírito que está na pátria espiritual tem pela mesma forma o perispírito. E quando o espírito quer e lhe é permitido, e a pessoa ou as pessoas encarnadas estão na mesma sintonia, o espírito, através do seu perispírito, torna-o mais grosseiramente, e a gente pode ver, pode pegar, pode apalpar. Muitas vezes, e em laboratório, foi até pesado. Então é matéria. O caso de Jesus, e nós estudamos quando vimos a Gênese, relativamente à ressurreição dita, né? Porque a ressurreição, a gente acredita, a ressurreição de Jesus,
ele, quando apareceu para Maria Madalena, ele apareceu em espírito, ele não apareceu para todo mundo num primeiro momento, né? Ele apareceu depois para os discípulos, para os 500 da Galileia, etc., até ir para o Pai em definitivo. Mas o Espírito, ele pode aparecer para Ximenes, pode aparecer para o Tiago e pode não aparecer para mim, que estou naquela reunião espírita. Então ele aparece para quem ele desejar. Tiago coloca, os 5 elementos são terra, fogo, vento, água e o coração. Maravilha, o coração, o amor, né? E dentro do amor, que é a maior lei de Jesus, está toda a beleza. E Jesus resumiu o decálogo mosaico de Moisés, que a gente o segue, e Moisés foi um Deus, seguia um Deus lá na Torá, né? Jeová era um Deus justiceiro, um Deus de revide, e Jesus resumiu o decálogo lá em 2 leis. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a si mesmo. E por final ele disse, aí estão contidas todas as leis, né, Tiago? E os profetas, todas as leis e os profetas. Não matar, não roubar, não tripudiar, não fazer isso, não desejar a mulher do próximo, etc. Está tudo dentro do amor. Porque se você crê no Criador, crê em Deus e tem amor em seu coração e sobretudo no próximo, você não falará nada disso, né? Não falará nada disso. Esses diferentes estados do Espírito resultam na vontade do Espírito que nós falávamos. Quando o Espírito aparece, é que ele põe o seu perispírito em estado de torná-lo visível. Mas, repetimos, ele tem condição de fazer isso? Ele pode fazer? O motivo que ele o quer é permitido pela espiritualidade superior? Então tem todos esses componentes, tem todos esses fatores que entram, né? Mas o que é importante ficar ressaltado nesses estudos, o que é responsável pelo aparecimento do Espírito, propriamente dito, é o perispírito. Quando o médium falou, olha, eu sou um médium vidente, eu vi o espírito de Chico, eu vi o espírito tal, o espírito Y, X, etc. Ele não viu o espírito, ele viu o perispírito. Porque o espírito, ele, vamos dizer assim de uma forma muito grosseira, ele é uma centelha, é uma luz, é um pensamento, é o amor, como Martinez falou. Ele está dentro, no interior, in situ, na cebola. Aí tem aquelas camadas da cebola constante, que é o perispírito. Né? Então o espírito, ele está lá dentro. Na verdade, o espírito é constituído por uma série de outras camadas. O perispírito ainda é muito grosso. Para ele ligar o corpo, tem uma coisa mais grossa, mais densa, que se chama-se fluido vital. Então liga o perispírito ao corpo. Ali está a aura, é o fluido vital, é também denominado pela nossa doutrina o duplo etérico, né? Então veja que o perispírito, muito grosso para o espírito, mas precisou-se de algum elemento para fazer a junção. Então, eu costumo dizer que aquela colinha, vamos dizer aqui, aquela colinha tenaz que os nossos meninos usavam ou usam para colar, o perispírito usa essa colinha para ligar seu corpo, o qual é denominado fluido vital, né? Duplo etérico. E essas cascas de cebola, fluido astral, o fluido espiritual é para ligar, são 7, mas não vamos falar isso hoje. Para ligar o perispírito ao espírito propriamente dito, é o fluido espiritual. Então, o espírito tem um fluido espiritual, onde fica o conhecimento, onde fica a individualidade, etc. E nós temos o fluido vital. Isso é estranho como interessante, eu não vi.
é preciso ademais que o Espírito seja permitido a fazer, a manifestar, permitido a aparecer. Aparece e não só. E normalmente, por que Isa, seja bem-vindo, por que o Espírito normalmente aparece conforme ele teve? O Décio usava uma bengala, fumava um cachimbo, gostava de ler, e ele constantemente estava lendo, fazendo algumas reflexões no centro espírita. Ele pode, naturalmente, em o espírito Décio querendo, ele vem normalmente com um livro, com aquela bengala, com aquele cachimbo, com 1000 outras coisas, para quê? Para caracterizar, sobretudo, e fortificar a sua imagem diante das pessoas que o verão, que o veem, né? Mas isso tudo, repetimos, quando é permitido. Pode também fazer aparecer para 1, 2 ou 3 pessoas dentro de 10 e só aquelas ver. Então, finalizando essa parte de visualização, o Espírito aparece para poucas ou para muitas. Ele não tendo autorização, ele não pode fazer. E normalmente ele vem com roupa, com imagem, com alguma coisa que usava para reforçar que ali o Décio está vivo. Olha aí, Sil, a nossa mensagem. A Sil escolheu o número 200 e lá o articulista, que foi Torres Pastorino, aliás, Torres Pastorino, ele não escreveu esses momentos de sabedoria. Ele, à época, na Rádio Rio de Janeiro, ele tinha um momento lá espiritualista, nem era momento espírita, e ele recebia muito pensamentos dos ouvintes. E ele foi guardando aquilo, foi guardando, e começou a receber carta. Naquela época não existia e-mail. Olha, seu Pastorino, cara, me manda, olha, no dia 17, no dia 18 de novembro, você falou relativamente à morte. Rapaz, eu gostei daquilo. Aí ele sentiu necessidade de escrever, mas ele no início, ele fala que não tem nada de inédito, e não é dele, foi dos teleouvintes, né? Teleouvinte não, dos ouvintes da rádio. Então a morte não existe. Por isso que o Espírito, ele faz-se visto, não só em termos orgânicos, como em termos de roupa. Aí tem para a gente, mas não é o caso aqui hoje, de que é formado essa substância, de que eles fazem a roupa, esse cachimbo, esse rapé, se nós cheirarmos, a gente espirra, etc. Tudo é de forma fluídica e tudo tem as suas propriedades, meus irmãos, e características, como se efetivamente você estivesse diante do objeto real. Mas, na verdade, a rigor, tem vida factícia. Desaparece. Os espíritos podem muito bem, eles não pegam um carro lá da rua e adentram nesse cômodo fechado que eu estou num apartamento extremamente fechado aqui agora. Ele não adentra, mas eles podem fluidicamente compor esse carro aqui, através dos fluidos. Tem vida factícia. Quem respondeu isso? Laboratório do Mundo Invisível e dos Médios, Erasto. Porque se ele, o Espírito, colocasse o carro aqui, estava desagregando a matéria. E não existe desagregamento de matéria. Muito embora um pouco complexa essa questão, Leon Denis, Bolzano, etc., na época de Kardec, ou posteriormente um pouco, fizeram experiências comprovadamente de médios e o qual desagregava a matéria. Outra, amarrava-se um médio numa jaula e de sorte que não havia embuste, trapaça, etc., e o mesmo saía daquela jaula amarrada. Ou ele num local extremamente quadriculado, de quadro pequeno, chave trancada, dado a chave para alguém da plateia, tudo. Muito embora esses fenômenos sofreram por demais embuste, ilusionismo, mágica, né? Você vê
Copperfield, aí no Fantástico, ele atravessando a muralha da China, ele fazendo um Boeing com tantas pessoas desaparecer, né? Então isso tudo é truque, é embuste, mas não é porque existe o truque, existe o embuste, que não existe esses fenômenos. Aliás, não é fenômeno. A doutrina dos espíritos, ou seja, a doutrina espírita, explica detalhadamente tudo, essas ocorrências, ponto a ponto, ponto a ponto. Emancipação da alma. E o que é isso? Emancipar. Meu filho ficou maior, completou 18 ou 21 anos, adquiriu-se a maioridade, eu na condição de pai, Sil, Ximenes, ou qualquer um dos que estão aqui na sala, por condição natural e legal, ou seja, lei constituída, os filhos estão emancipados, ou seja, são donos do seu nariz. No caso específico do espírito, e Kardec diz que o espírito encarnado, ou seja, o espírito na carne, denominamos alma. Então, quando a gente fala de alma, é o espírito na carne. Quando falamos de espírito, é o espírito na reticidade, é o espírito na sua verdadeira casa, na sua verdadeira morada, que é a pátria espiritual. Então, pois bem, quando nós dormimos, o espírito fica numa emancipação extraordinária, porque o espírito, ele não precisa dormir, ele não precisa descansar. O corpo físico, sim. Seja bem-vindo, Xari. O corpo físico, sim. Mas o espírito não precisa descansar. Então, naquele aspecto que o corpo está restabelecendo as suas forças energéticas, o espírito, através da emancipação, vai ter tratativas com espíritos superiores, vai a outros mundos, inclusive. Ele fica, de uma certa forma, com tamanha liberdade, que encontra amigos, encontra parceiros, encontra, vamos dizer assim, parentes de vidas outras, de existências outras encarnatórias, e entabula conversações. Pode, nesse mesmo caso, encontrar-se com o espírito mais evoluído, e, em sendo mais evoluído, este lhe passa orientações, este lhe passa direcionamento. Quando o espírito, vamos dizer, a alma volta ao corpo, ou quando o corpo está no seu estado normal, no seu estado de vigília, ele pode lembrar desse desdobramento e dessas tratativas, dessas conversas, dessas orientações que o mesmo recebeu. Isso pode acontecer perfeitamente. Bebi uma aguinha aqui agora. Tiago diz: e por que no filme o André Luiz deita e dorme? Veja bem, ele lá já estava em espírito. Esse questionamento, Martinez, o espírito, veja bem que eu estava falando agora mesmo, alma é o espírito encarnado. André Luiz deita e dorme no filme, e lá no filme ele já estava espírito, já tinha sido recolhido por Clarencio e estava na pátria espiritual, na colônia Nosso Lar. Ele dorme porque ele, no caso, quando ele teve a autorização para visitar a mãe e foi, ele transladou de um plano Nosso Lar para um plano mais elevado, houve, antes de isso ocorrer, um médium, e lá tem médium, o espírito é um médium em si, não é o corpo, muito embora é uma qualidade orgânica, mas lá você viu que espírito deu passividade antes para a mãe dele manifestar que estava num plano anterior. Então dorme fluidicamente. Mas pode acontecer
E para ficar claro esse questionamento seu, Martinez, eu posso, dado a minha evolução, eu ser um tabagista, eu querer estar vinculado por demais forte ao vício do fumo, ao vício do tabaco. Eu morrer, eu sentir vontade e necessidade. E isso eu vou obsidiar, eu vou ficar junto naturalmente de uma pessoa que fuma para vampirizar ou sugar esses miasmas deletérios do cigarro. Lá em cima, a gente fala que a forma ou a maneira que se locomove um espírito, além de levitar, ele se locomove como se fosse uma pena, volitando, né? Ele levita e volita. Isso, naturalmente, se ele já estiver num estado evolutivo, alguma coisa considerável. Caso não, ele anda, ele precisa andar, ele faz esforço, uns nem conseguem, arrastam. Na colônia Nosso Lar, isso em 1943, lá tinha 1 milhão de espíritos, estava sendo definido. E de lá para cá, até hoje, quanto não evoluiu? Se nós, no mundo ou no plano da matéria, evoluímos, imagina no plano da pátria espiritual. A evolução é mais rápida. É mais rápida. Então, sem dúvida alguma, hoje lá é uma evolução extraordinária. Mas você lembra, Ximenes? Cadê o Tiago? O Martinez. Mas você lembra, Martinez, que lá numa determinada parte fala-se em água, em chá fortificante, em trólebus, que é ônibus, em cachorro. Ou seja, os espíritos que lá estão, é uma colônia assim, evoluída, mas não tanto evoluída. Ela precisa de locomover para o ônibus, precisa de tomar um chá reconfortante, precisa disso, precisa daquilo. Por quê? Porque ainda são espíritos, vamos dizer assim, um pouco vinculados à matéria. Um pouco vinculado à matéria. E quanto mais evoluímos, mais da matéria desvinculamos. Em estudo transatos, ou seja, em estudos anteriores e bem anteriores, falávamos da morte e o estado perturbativo ou perturbador que todos, sem exceção, nós vamos passar e o que antecederam nós passamos. E lá tivemos a oportunidade de verificar, de estudar, que essa perturbação é tanto maior quanto mais vinculada à matéria for. Tanto é que tem deles, entre parênteses, espíritos, que ficam meses, anos, dezenas ou até centenas de anos sem desvincular da matéria. Aí aquele caso, ele morreu, mas não desencarnou, que são coisas distintas. Morte é uma coisa, desencarne é outra. Morte é a cessação dos órgãos físicos. A célula morre, a sua pupila dilata, os seus órgãos não correspondem mais o que o seu cérebro delimita. Ou seja, você saiu. Aí, essa é a morte. Muito embora o espírito está ali, está querendo apossar, está querendo levantar. Vamos, olha, o pessoal está achando que eu estou morto, eu não estou não, vamos provar para esse pessoal que está chorando aí, etc. Essa é a morte característica, ou seja, bem-vindo. Mas o desencarne, ele já é mais sublime. Ele já é mais sublime. O espírito não está vinculado. Aquele desapego, ele não está mais apegado. Então, quanto mais desapegado, quanto mais distante, quanto menos vinculado formos à matéria, menos perturbação nós vamos ter nesse período. E esse estágio, Martinez, é o inferno, é o purgatório, é o período que nos traz transtorno. E esse transtorno é em função da nossa evolução. Conta-se em literatura psicografada que Paulo de Tarso, quando foi decapitado por um soldado romano,
ele teve ciência, antes da sua cabeça cair ao solo, ele teve ciência da sua morte física. Ora, é um espírito muito evoluído. Um espírito muito evoluído. Por outro lado, o que também explicita essas invencíveis antipatias que uma criatura às vezes experimenta um do outro, é dado a sua afeição e a vida transata, a sua vida anterior, a sua encarnação anterior, que eu tinha como um inimigo, um adversário. Um inimigo, um adversário. Por quê? Quando da emancipação da alma, o espírito, falávamos, ele entra em contato com outros espíritos de menor ou maior teor evolutivo. Pode ocorrer, eu, que tenho bastante vícios, que tenho bastante inclinação para o mal, no meu sonho eu posso ir a um mundo, bem inferior e locupletar sexualmente, fazer aquilo que eu tinha vontade, que aqui eu não fiz, unir-me com espíritos que têm esse pendor. Isso é naturalmente possível. Como o inverso também é verdadeiro. Você, dado ao seu caráter, por isso que é muito importante os bons pensamentos, a oração, né? Os bons pendores, sobretudo antes de dormir. Você chegar, solicitar seu anjo protetor, solicitar os espíritos que te dão a sustentação devida. Para quê? Nesse espaço de 5, 6 horas, e é bom que se ressalte que horas, tempo, é para eu, espírito na carne, espírito, vamos dizer, vivo, né? Entre aspas esse vivo. Mas para o espírito da forma errática, o espírito que está fora da matéria, fora do corpo, não tem tempo. Aquilo que para nós passa-se 80, 90 anos ou 100, os quais vamos viver aqui nessa terra, para ele é um piscar de olhos. Muitas vezes, Maiara, seja bem-vindo, muitas vezes a gente desesperadamente com uma pequena enxaqueca, pequena para eu que não tenho, mas para você que tem uma enxaqueca e 15 minutos, 10 minutos, aquela dor terrível e causticante, parece que é o final do tempo. Parece que é o final do tempo. Então o espírito lá, vendo aquele sofrimento, e eu planejei no mundo errático aquele sofrimento, ele não vai, vamos dizer assim, não, deixa esse cidadão sofrer um pouco, ele precisa. Isso aí, ele está pagando uma promissória parcelada cuja dívida, né, cujo crédito foi concedido à vista. Ou seja, você estuprou, matou, degolou, fez alguma coisa extremamente vil e indo de encontro às leis naturais que estão em nossa consciência. Ou seja, você pecou. Então, você tem que reparar isso. A lei de ação e reação. E aí entra o padre, né? Ou eu digo até teólogo, nem físico, é a terceira lei de... Não vou falar. A primeira é inércia, a segunda... Cada ação corresponde a uma reação, porém em sentido contrário. A ciência nos afirma essa lei de Newton. No entanto, o Espiritismo vem aqui reforçá-la, mas de forma espiritual. Se eu faço alguma coisa, se eu faço alguma asneira, se eu faço alguém sofrer, ou se cometo atrocidade, eu, com certeza, irei pagar. Seja bem-vindo as pessoas que chegaram por último. Então, por meio do sonho, por meio do sono, há os sonhos. E o sonho nada mais é do que, repetimos, aquele entabular, aquele conversar, aquela interação. Então, é a gente relacionando com o nosso network, né? Nós temos. Você tem N esposas, 10 maridos, 20 esposas, centenas de pais. Evidentemente que no plano espiritual, e já foi falado,
pelos próprios imortais, respondendo a Kardec, que a gente não os tem como pai, como mãe, como filho, mas como irmão de caminhada. Então, nesse viajor, nesse caminhar do átomo ao arcanjo, vários daqueles espíritos, eu determinada vez fui pai, posteriormente posso ter sido filho daquele que eu fui pai, posso ter mãe, tudo com fito, com objetivo, com o propósito maior de quê? De evoluir. De evoluir. Porque não se iluda, meus irmãos e admiradores da doutrina. Nós ainda seremos perfeitos. Vamos ser o que Jesus foi há 4,5 bilhões de anos atrás, que ele já era um espírito perfeito. Vamos ser o que ele foi e mais. Vamos ter pela mesma forma um orbe para a gente administrar, para a gente gerir. Peraí, mas você está falando que nós... Não estou dizendo que nós somos como Jesus. Iremos ser. E isso, meus irmãos, está plenamente caracterizado e fica como lição de casa hoje a questão 540. Quando Kardec, tratando da parte evolutiva dos espíritos, ele, de uma certa forma, e aqui eu vou falar com a minha emoção, com as minhas palavras, mas para aí, Kardec. O Kardec, mas para aí, senhores espíritos. E essa evolução, como se processa? Eu quero saber mais detalhadamente como que se processa isso. E a espiritualidade, olha, tudo tem uma sequência normal, racional e dentro da normalidade possível. Nada dá salto. Então, o princípio inteligente que anima uma ostra, o princípio inteligente que hoje muitas vezes está estagiando na matéria, no átomo, por exemplo, num átomo de rádio, que são 234 camadas, ele vai animar e estagiar no anjo, no arcanjo. Vez que este, ou seja, vez que o anjo já foi um átomo um dia. Já foi um átomo um dia. Então, observa que todos nós vamos ser espíritos perfeitos. Vamos ser como Jesus o foi. E, relativamente a essa perfeição, a esse processo evolutivo, a gente foi nos dado a conhecer a evolução do átomo ao arcanjo. Mas, para aí, Décio, irmão X, será que chegou em arcanjo, chegou em anjo, chegou nesses ditos assessores divinos? Para-se, estagna a evolução? Longe disso. Porém, nós ainda não foi permitido a gente saber, porque nós não temos a dimensão de coisas ainda para explicar o que efetivamente vai ser. Jesus, quando foi e disse que precisava ir para que o Consolador prometido viesse, e quando esse chegasse aqui, ficaria convosco eternamente, que é a doutrina dos Espíritos, né? Então, ele veio, o Espiritismo, a nossa doutrina veio para explicar tudo, de forma direta, de forma objetiva, sem ser dono da verdade, questionar, não acreditar nada de goela abaixo, de alguma coisa acima, mas você acreditar, porque isso tem razão. Eu levei ao senso da minha racionalidade, eu sei que isso é real. Ou por outra, eu não coloco a mão no fogo porque eu sei que o fogo queima. Eu sei que o fogo queima. Mas então, antes a criança precisou de colocar para pegar. Então é o Espiritismo. O Espiritismo não pede para você fazer nada que fuja da sua racionalidade. Diz ainda muito mais e com coerência. Diz que sempre será uma doutrina. Veja que, olha, não estou falando ciência, não estou falando religião. Ele será sempre uma ciência, uma filosofia, mesmo uma religião de vanguarda. Por quê? Está ou estará sempre par e passo, de mãos dadas à ciência. Se amanhã a ciência provar que um dos seus 5 princípios é uma falácia,
A espiritualidade diz: deixa esse princípio de fora e siga a ciência. E quais são os 5 princípios que nós temos como bússola, que nós temos como rota? A reencarnação, crença em Deus, espírito, comunicabilidade dos espíritos e pluralidade de mundo habitado, né? E a própria reencarnação. Então, se amanhã a ciência provar, não é possível ter reencarnação. Espírito não existe. Então, a gente sempre vai seguir a ciência. Deixa aquele ponto. E hoje o que vocês observam, é a gente do movimento doutrinário, do movimento espírita, brigando por questões questiônicas, né? Relativamente dando passe antes de entrar no centro. A água fluidificada tem que ficar com a tampa aberta, porque senão, você não pode fazer isso, você não pode comer carne. Quer dizer, a gente fica digladiando em cisma, ou seja, em divisão por coisas insignificantes. O sono é a porta que Deus abriu ao espírito para, aqui, jungido ao corpo, é até preso, ele ter um pouco de liberdade e ter relacionamento com espíritos outros que lhe são caros. Porque senão era muito difícil um espírito em missão, normalmente o espírito missionário, ele é um espírito mais evoluído, aceitar uma missão. Mas ele sabe que vai ficar 16 horas acordado e 8 dormindo, e nessas 8 ele pode fazer coisa que a gente não faz aqui em 10 anos. Para ele é simples, ele aceita a missão, e isso ocorre. E alguém já disse, foi um santo, não sei se foi Santo Agostinho, que nós espíritos começamos a morrer o dia que nascemos. E todo dia a gente morre um pouco. De que hora? Quando do sono. E o sonho, como falamos, pode ser naturalmente, meus irmãos, relativo àquilo que você no estado de vigília, aquilo que você, quando acordado, queria realizar e não realizou. Quem fala isso é Freud. É seus desejos do subconsciente inatingidos. Então você os atinge em sono. Sendo o sexo, sendo a realização, sendo a compra, sendo o que efetivamente você queria e não realizou. Ou por outra, a satisfação do desejo realizado. Mas pode ser naturalmente também essa comunicação que temos com os outros espíritos. Isso foi colocado por espírito em resposta formulada por Kardec. Então o corpo não dorme. O que dorme, aliás, o espírito não dorme. Ele não necessita. O corpo sim que precisa descansar, né, meus irmãos? O corpo que precisa descansar. Não raro, a emancipação da alma amortece tanto a sensação física que chega a produzir nos momentos de exaltação, né, nos momentos de sonambulismo. Eu posso dar um passo, posso dar um passe magnético em determinada pessoa, e essa pessoa e esse espírito portar-se e permanecer num estado de emancipação que nem dor sente. Por exemplo, você já viu falar de caso em guerra, o cidadão sendo operado, sendo cortado e não sentir dor. Muitas vezes, eu estava pescando uma vez, um espinho entrou no pé e a pessoa fez uma mini cirurgia lá e eu não senti dor. Quer dizer, naquele momento houve uma liberdade e uma emancipação do espírito desse, onde esse espírito isolou a parte sensitiva lá no cérebro e eu, consequentemente, não senti dor. Isso pode, eu não preciso do sono. Por um passe magnético, isso ocorre plenamente, né?
aqui na frente, Kardec diz: pessoas há cujo perispírito se identifica de tal maneira com o corpo que só com a extrema dificuldade se opera o desligamento da alma. Mesmo por ocasião da morte, são, em geral, os que vivem mais para a matéria. É o que falamos, né? A diferença da morte e dos encarnos e do desencarno. A morte física é a cessação orgânica e biológica dos órgãos. O desencarno é o separar do espírito ao corpo, que está como uma cebola por casca, vinculado o perispírito, né? Vinculado ao perispírito. Eu não vou aqui falar relativamente hoje à aparição de pessoas vivas e bicorporeidade. Porque a aparição de pessoas vivas e a bicorporeidade, muitas vezes você está conversando com determinada pessoa e essa pessoa fica com aquele olhar distante e você chega e bate no ombro dele: para aí, ô Rosângela, já senta, você está onde? Você está no mundo da lua? Pode realmente ela estar lá no mundo da lua. Então, ela está com os olhos abertos, de forma física, de forma orgânica, mas o seu espírito está desdobrado. Aí pode ocorrer muitas vezes de determinada pessoa, e isso ocorreu com Santo Antônio, tudo, eles salvaram o pai dele, estão na Itália, numa determinada cidade, e ele salvou o pai, e chegou lá, uma determinada pessoa estava sendo condenada, e ele provou isso. Então você pode estar num determinado local e perfeitamente em desdobramento, o segundo corpo estar lá. O que isso ocorre? Através do perispírito. Através do perispírito há uma pequena materialização. Nesses e em outros casos, pode aparecer para um, para dezena ou para todos. Isso é perfeitamente possível. O caso de Jesus andar sobre as águas pode ter acontecido, ou a ressurreição dele pela mesma forma, né? O caso dele andar lá pode ser duplo. Ele dormindo lá e aquela tempestade, nós já até estudamos. Meus irmãos, eu entendo que aquilo que propusemos para o estudo de hoje, até porque já deu 50 minutos, né? 52, 53, e nós não vamos procurar não passar disso. Há algum questionamento pontual a ser feito? Ou por outra? As minhas colaboradoras ou meus colaboradores aí, se tiverem, por gentileza, área de texto, joga aí para nós, por favor. Não é isso? Em não tendo, eu costumo sempre dizer: amo a doutrina espírita e amo cada um de vocês que aqui está. Nós vamos estudar na quinta-feira, aliás, na sexta-feira, no mesmo horário, a obra sequencial. Qual a obra? É o Livro dos Espíritos. Vamos procurar estudar, não lendo a letra fria, né, com segundo Paulo de Tarso, que mata, mas vamos dentro do tema, estudar o tema, né? Não perguntar o que é isso é isso, o que é essa filmadora assim, não vamos estudar dessa forma, mas vamos estudar, contemplar os temas que está lá dentro do que nós propusemos. Então eu passo a minha parceira, né, a Xari, para que a mesma faça a prece, alguma consideração, ou indique uma pessoa que eu faça. Eu não devo subir novamente. Um beijo em vossos corações e abraço de várias voltas. Tudo, mas tudo de bom. É com você, Xari.